Celebramos esse quarto domingo, que é o domingo do Bom Pastor. Hoje celebramos o domingo do Bom Pastor. Ele chama as ovelhas pelo nome, caminha à frente delas, ele carrega as ovelhas no colo, cura suas feridas, defende as do ladrão e assaltante. Recebemos dele o carinho e o cuidado todo especial. Jesus como modelo de vida, modelo de segmento, é essencial pastor que representa, traz como referência para todos nós, seguidores cristãos, principalmente os pastores que assumem a missão e se colocar aí à frente do povo de Deus, leva como mensageiros, aquele que leva e transmite a palavra de Deus, celebrando esse terceiro ano vocacional, que traz como tema vocação, carisma e missão, onde refletimos, durante esses 3 anos vocacionais nessa dimensão, resgatando, buscando valorizar cada vez mais a nossa vocação e a nossa missão, no sentido não só da vocação do chamado daqueles que se propõem a colocar a serviço da construção do Reino de Deus, mas a vocação também no sentido amplo, no sentido geral, daqueles que são chamados e constituídos a formar também a família. Nesse itinerário pascal estamos fazendo a exemplo das discípulas e discípulos do Senhor, a experiência de ver o ressuscitado e de professar a fé nele. A partir desse domingo, assumimos a proposta de Jesus, dando continuidade à sua missão, na certeza de que ele está vivo e caminha conosco. Somos chamados a enfrentar a perseguição e o sofrimento e a oferecer a vida como fez Jesus. Diante da palavra dirigida a nós hoje, bota a pergunta: o que devemos fazer? Renovando a nossa vocação batismal, sejamos pastores. Lembremos as palavras do Papa Francisco dirigidas aos ministros ordenados, mas que se aplica a todo cristão, a todo ser vivente. Vos peço, sede pastores com o cheiro de ovelhas, que se identifica com o povo, que é capaz de ter sensibilidade, de resgatar, de salvar e ao encontro da ovelha perdida. Pastores no meio do seu rebanho e pastores de homens e pastores de mulheres. Rezamos hoje como igreja pelas vocações sacerdotais. Para o Papa Francisco, não podemos jamais haver pastoral vocacional sem missão cristã, sem a oração assídua e contemplativa, porque a vida cristã se alimenta com a escuta da palavra de Deus, sobretudo cuidar da relação pessoal com o Senhor na adoração eucarística. A leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação da pregação missionária do apóstolo Pedro, o testemunho de fé em Jesus como o Senhor e como Cristo impele ao compromisso. Irmãos, o que devemos fazer? Pedro, como porta-voz da comunidade, indica o caminho para a adesão a Cristo ressuscitado, quando ele diz e chama a atenção, convoca a todos: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. A conversão, que é a metanoia, leva à mudança radical da vida para acolher a proposta da salvação de Cristo, deixando-se renovar, vivificar e transformar pela ação do Espírito Santo. A vida nova, manifestada no batismo, conduz a revestir-se de Cristo, incorporando-se na comunidade dos seus seguidores e seguidoras. O número elevado dos que se converteram ressalta a prática, a rápida expansão das comunidades cristãs primitivas, conduzidas pela ação do Espírito do ressuscitado. O Salmo 22, desse domingo 23, ele canta, o salmista canta cheio de confiança em Deus, expressa sua confiança em Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.
expressa essa segurança, essa confiança, a identificação com o pastor por excelência, que é nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai, em sua divina providência, cuida sempre de nós com ternura e solicitude. Em Cristo, Ele revelou seu amor gratuito, que restaura a nossa vida plenamente. A água, a mesa, o óleo, o cálice são símbolos escolhidos por Jesus para ser o bom pastor do povo. A leitura da carta de Pedro é um hino a Cristo, que deixou o seu exemplo de fidelidade ao projeto salvífico do Pai, para que sigais os seus passos. Quando maltratado e injuriado, ele não retribuía com agressões e vingança, mas colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Por meio de sua paixão e morte redentora somos curados, libertados, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a prática, a justiça de Deus. De sua entrega por amor resulta a vida e a salvação do povo. Assim Cristo tornou-se o pastor e guarda de vossas vidas. Muitos cristãos viviam na ocasião de escravos, submetidos aos patrões. O exemplo da bondade e paciência de Cristo ensina a trilhar o caminho da justiça através da não violência. Fortalece a identidade dos cristãos, chamados a viver o amor solidário, a fazer o bem para ser agradável a Deus. O evangelista João, ele ressalta que Jesus é o bom pastor. A figura do pastor aparece sobretudo nos profetas e nos salmos. Podemos ver em Isaías 40:11, Jeremias 23, Ezequiel 34, Salmo 22, 70, 80, para sobriar o cuidado especial de Deus pelo seu povo. O pai confia as ovelhas ao cuidado do filho, que oferece a vida para defender e salvar o seu rebanho. No tempo de Jesus, muitas lideranças não estavam exercendo seu ministério de conduzir e iluminar o povo. O Filho de Deus se apresenta como bom pastor, que cuida das ovelhas com ternura e doa a vida pela salvação. Os pastores verdadeiros entram pela porta que é Jesus e o seguem, vivem e testemunham o seu evangelho. Pois Jesus, a porta, as ovelhas são conduzidas aos prados verdejantes, onde entra o vida abundante. Aquele que não entra pela porta aproxima-se do rebanho para roubar, matar, afastar e destruir. Jesus é o bom pastor que liberta e conduz as ovelhas para fora, oferece a vida nova plena. Ele chama as ovelhas pelo nome, estabelece uma comunhão existencial de confiança, amor e liberdade. Como o enviado do Pai, Jesus caminha à sua frente e as ovelhas o seguem porque conhece a sua voz. As ovelhas conhecem a voz do pastor, mas fogem com medo dos estranhos, pois não conhecem a sua voz. O testemunho de Jesus ressuscitado decorre da escuta e adesão à sua palavra e ao seu projeto libertador. Ele é a porta aberta que conduz à vida plena. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus é o caminho para os rebanhos saírem rumo às pastagens, a plenitude da salvação do Pai. Os que passam por Jesus Cristo encontram o caminho para a vida plena. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. O dom maior aqui oferecido é a própria vida de Jesus, que veio para que todos tenham vida e a tivesse em abundância. É aquele que se pôs simplesmente a servir a todos, né? Oferecendo, colocando a sua vida inteiramente a serviço da construção do reino, o serviço aos pobres, marginalizados e os pequenos, como fez
uma opção preferencial para os deserdados, pobres, marginalizados, famintos, aqueles que se encontravam afastados à beira do caminho. Jesus é o bom pastor que oferece a vida, ensinando a amar e a servir na gratuidade, sem abandonar e explorar as ovelhas. Ele aporta o caminho por onde deve passar os pastores verdadeiros e todos os que aderem ao seu projeto de salvação. Jesus apresenta como bom pastor. A carta de Pedro nos revela que Jesus é o pastor e cuida da nossa vida, porque assumiu nossas dores. Foi comprovado no sofrimento da cruz e mostrou que total confiança no Pai, abandonando-se inteiramente em suas mãos, entregando, a se colocando inteiramente a serviço para fazer a vontade do Pai. Eu vim para não fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou, que era justamente estar a serviço de todos. Provavelmente, para nós, nesse quarto domingo do Bom Pastor, tenhamos dificuldade de entender a imagem do pastor. De um lado, não tivemos oportunidade de vivenciar ou pelo menos contemplar a atividade de um pastor de rebanho. Por outro lado, vivemos numa sociedade urbanizada, secularizada, fechada, timizada. O pastor é as ovelhas e as ovelhas não faz parte dessa nossa realidade. Todavia, como podemos adaptar a parábola de Jesus, o bom pastor, para os nossos dias? Em Cristo, no seguimento de seus passos, encontramos vida abundante, forças para vencer as injustiças com o amor solidário, o mal com o bem. Os discípulos tiveram de abrir as portas para continuar a missão de Cristo, para anunciar a boa notícia de sua ressurreição. Os pastores verdadeiros passam sempre pela porta do bom pastor para conduzir as ovelhas até ele. Eles têm o desafio de testemunhar Cristo ressuscitado, colocando suas vidas a serviço do povo com amor. Suas palavras não devem julgar e condenar, mas incentivar e congregar as pessoas que estão dispersas e excluídas às margens da sociedade. O Papa Paulo VI afirma que é necessário imitar a figura inefável, doce e erótica do bom pastor. Sua missão de guia, de mestre, de guardião, de salvador. A ciência da igreja é enriquecida de carisma para salvar as pessoas, isto é, contemplá-la, aproximar-se dela, instruí-la, guiá-la, servi-la, defendê-la, amá-la, santificá-la. O Papa Francisco enfatiza também dizendo que o povo de Deus precisa ser guiado por pastores que gastam a sua vida a serviço do Evangelho. E pede às comunidades paroquiais, associações de grupo de oração, que peçam ao Senhor que mande operários para a sua messe e nos dê sacerdotes enamorados do Evangelho, que viva no cotidiano a palavra de Deus. Não só pregue, mas que possa viver a palavra de Deus na prática, na convivência no dia a dia, junto às pessoas. Associações, grupos de orações que peçam ao Senhor que possa mandar sempre esses operários, para se colocar a caminho a serviço do rei. Segue o Papa dizendo que não poderá jamais haver pastoral vocacional nem missão cristã sem a oração assídua e contemplativa, porque a vida cristã se alimenta através da escuta da palavra de Deus, do exercício, da meditação, sobretudo cuidar da relação pessoal com o Senhor na adoração eucarística,
Assim, o discípulo não recebe o dom do amor de Deus para a sua consolação privativa, não é chamado a ocupar-se de si mesmo, nem a cuidar do interesse de uma empresa, mas não pode guardar essa experiência para si mesmo. Essa experiência deve ser vivida, deve ser demonstrada, deve ser passada, experienciada também com as outras pessoas, no incentivo para aproximar, despertar cada vez mais o desejo, a vontade daqueles que têm realmente se sentem assim sensíveis ao apelo chamado de Deus. O Senhor diz que suas ovelhas escutam a sua voz. Ele nos chama pelo nome e nos reunimos para celebrar também o mistério de sua Páscoa, a vivência de uma realidade nova, uma realidade mais próxima de Deus, que o novo de fato possa acontecer em nossa vida, porque Jesus é aquele que veio fazer todas as coisas novas. Deixemos sermos renovados com a presença do Cristo ressuscitado na vida de todos nós. Nós entramos pela porta que é o próprio Senhor. Escutamos a voz que nos fala ao coração. Diferentemente de ladrões e assaltantes, ele nos indica o caminho da vida, nos conduz para águas repousantes e restaura as nossas forças. Participamos também da mesa que ele nos prepara, mesa farta, dando-se em alimento. Como ele diz, eu sou o pão descido do céu. Quem comer desse pão jamais morrerá, viverá para sempre. Portanto, é o desejo, a vontade de cada cristão poder alimentar desse banquete espiritual a cada domingo, a cada dia do Senhor, especialmente esse domingo do Bom Pastor. Isso é o meu corpo dado por vós. Partilhando dessa mesa, tomamos também parte do seu grande mistério de morte, ressurreição, na certeza de sua vida final. Restaurado também na mesa em que o Senhor se oferece como alimento, fortalecido por Jesus Cristo, renovamos nossa vocação batismal de sermos testemunhas eloquentes do seu reino no mundo. Nesse domingo de oração mundial, dedicado à vocação sacerdotal, o Papa Francisco nos recorda, com a 60ª vez que se celebra o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, instituído pelo Papa o Santo Paulo VI em 1964, durante o Concílio Vaticano II, que visa ajudar os membros do povo de Deus a responder pessoalmente e em comunidade a chamada e a missão que o Senhor confia a cada um de nós nesse mundo de hoje, com as suas feridas, as suas esperanças, os seus desafios e as suas conquistas. Ele propõe refletir e rezar, guiados pelo tema desse terceiro ano vocacional, vocação, graça e missão. Só assim podemos ir descobrindo que a chamada do Senhor é graça, é dom gratuito e ao mesmo tempo é empenho de partir, sair para levar o Evangelho, e por isso somos chamados a uma fé testemunhada que estreita fortemente o vínculo entre a vida da graça, através do sacramento da comunhão eclesial e via o apostolado no mundo, da evangelização, da descoberta, de procurar identificar Cristo na pessoa dos irmãos, no adolescente, no jovem, nos adultos. A missão é obra de Deus e não a realizamos sozinhos, A missão é realizada em conjuntos, em comunhão, mas em comunhão eclesial com os irmãos e irmãs guiados pelos pastores. A todos, nesse quarto domingo do Bom Pastor, o nosso abraço fraterno, as nossas orações, para que o Senhor da Messe possa suscitar mais vocações sacerdotais, religiosas, vocação também daqueles que são chamados a constituir uma família de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.